Muito bem, agora 2h08, como a Diana já informou, eu repeti, mais uma vez falo, a gente vai avançar um pouquinho hoje no programa, né, Diana? Com certeza, né, Tony? A gente vai até 2h30 mais ou menos, tratando esse assunto, trazendo todas as informações, trazendo um pouquinho também de conscientização para a população sobre aquilo que a gente pode, o que não pode falar ainda, né? Então, agora a gente fala com a Ana novamente, porque o doutor Nilson já chegou à delegacia e vai trazer mais esclarecimentos a respeito do andamento da investigação sobre esse caso, certo, Ana? Por favor, a voz está com você aí. Exatamente, Diana. Olá mais uma vez para vocês do estúdio, para você que nos acompanha de casa. O doutor Nilson já chegou de Curitiba, agora a gente conversa com ele sobre esse caso que aconteceu no sábado, uma jovem de 19 anos. Muito bem-vindo, doutor, obrigado pela sua participação. O que as investigações já apontam, o que vocês já colheram sobre esse caso? É importante mencionar que a investigação ela foi iniciada logo após o fato. Tão logo a vítima realizou o atendimento, a profilaxia, ela foi encaminhada à delegacia de polícia, ela foi ouvida no primeiro momento já, foi ouvida uma testemunha e ela já foi encaminhada para o IML para ser realizado o exame de corpo de delito. Já requisitamos também o prontuário de atendimento médico, são documentos que são de suma importância, tanto para a convicção de quem está presidindo o inquérito, que é o delegado de polícia, quanto também para o Ministério Público, que seria o autor de uma eventual denúncia. Então é importante mencionar que ao longo dessa semana, desde o dia do fato, as testemunhas já foram ouvidas, algumas ainda estão pendentes de ser ouvidas, mas já estão intimadas para serem ouvidas, as imagens já foram coletadas do estabelecimento onde ela se encontrava antes de se dirigir a esse motel. Outras imagens demandam mais tempo, porque a central de alguns estabelecimentos não fica em Paranaguá, então nós precisamos requisitar por meio da parte jurídica desses estabelecimentos, só que está bem adiantada a investigação. A pessoa que é o alvo dessa investigação, que é o suspeito, já foi ouvido, só que o teor desse depoimento eu não posso mencionar, porque o inquérito ele é sigiloso. Então o que eu posso adiantar é que a investigação está correndo e eu tenho certeza absoluta, convicção, que no mais tardar semana que vem ela está concluída, pronta para ser encaminhada para o Ministério Público, que será o autor de eventual denúncia. E, doutor, foi o próprio hospital que encaminhou essa vítima para a delegacia? Sim, isso é um protocolo padrão, tá? Sempre que alguém, que alguma mulher ou alguém chega a um hospital regional do litoral, por exemplo, e tem ali indícios de que houve uma violência, que houve a prática de algum crime, o hospital, por meio da assistência social, entra em contato com a delegacia de polícia ou até mesmo com o batalhão da Polícia Militar e comunica o fato. De aí sim, a gente vai verificar a procedência dessa informação e existindo de fato indício, a ocorrência ela é registrada e é iniciada a investigação e foi o que foi feito. Ela tão logo recebeu esse atendimento, ela já foi dirigida à delegacia de polícia, o escrivão já fez a oitiva dessa vítima no mesmo dia e todo aquele atendimento inicial que nós chamamos de uma investigação preliminar já foi iniciado. Então hoje, graças à celeridade com que foi realizado esse atendimento, eu tenho elementos que eu poderia ter perdido se não fosse realizado dessa forma. Então nós temos aí o que nós chamamos de um arcabouço de elementos informativos muito robusto, tá? E eu tenho certeza que isso vai levar à conclusão dessa investigação no mais tardar no início da semana que vem. Com relação, esse é um caso que tem gerado muita repercussão na internet, né? A gente vê, inclusive, muitas pessoas compartilhando vídeo, foto dessa vítima. Isso pode gerar alguma punição a essas pessoas que estão fazendo esse compartilhamento? É uma temeridade ficar compartilhando fotos da vítima de forma que qualquer pessoa possa identificá-la, porque nós temos que pensar que ela já teve a dignidade sexual dela eventualmente em tese ofendida, né? Então ela não pode se tornar vítima mais uma vez dessa exposição. Por isso que a Polícia Civil, quando não passa tantos detalhes da investigação, também é com o objetivo, obviamente, do sucesso dessa investigação, mas também de preservar a vítima de uma revitimização. Isso que nós não podemos deixar, né? Ela já teve lá seu direito em tese violado, então ela não pode ter mais uma vez sua vida privada exposta de forma a se tornar mais uma vítima. Então vamos ter cuidado com o compartilhamento dessas imagens, porque essa vítima agora, a prioridade é a sua preservação.
O sucesso das investigações vai acontecer, mas nós precisamos preservar essa vítima. E uma outra questão que também foi comentada até hoje no decorrer do programa, doutor, é com relação a caso não seja comprovado uma hipótese, um estupro. Somente dessas pessoas, desse que está sendo investigado, encaminhar e levar essa mulher para um motel, isso já seria algum crime? Na verdade, dependendo do resultado, né? Vamos trabalhar com hipóteses. Por exemplo, vamos esquecer a parte da violação sexual, do crime contra a dignidade sexual. Mas vamos dizer que essa pessoa fosse retirada lá do estabelecimento e fosse levada para outro local e fosse privada do recebimento de atendimento médico. Se essa pessoa viesse a óbito por essa negligência nesse primeiro atendimento, poderia a pessoa sofrer até a responsabilização por um homicídio culposo. Então, várias questões teriam que ser observadas de acordo com o resultado gerado. Agora, obviamente, uma pessoa que deixa um estabelecimento sem qualquer discernimento, praticamente sem sentido. Essa pessoa, para ela, tem que ser acionado um socorro médico imediato, né? Ela não poderia ser retirada dali e levada para outro local. Isso aí é latente, todo mundo tem conhecimento. E isso poderia ter dado resultado, por exemplo, a morte da vítima. E se isso acontecesse, essa pessoa ia ser responsabilizada, eventualmente, por um homicídio culposo. Sobre a investigação, quais são os próximos passos agora, doutor? Os próximos passos é a coleta dessas imagens que ainda estão faltando, tá? Deixar bem claro que o estabelecimento onde ela se encontrava já forneceu todas as imagens. Nós temos toda a dinâmica desse fato ocorrida dentro do estabelecimento, então isso a Polícia Civil já tem conhecimento, só que precisamos de outras imagens que vão ajudar a reforçar a linha que a polícia está seguindo. E como eu mencionei, essas imagens são de alguns estabelecimentos cujas centrais não se encontram aqui no município de Paranaguá. Então precisamos, como fizemos já, encaminhamos ofício a esses estabelecimentos solicitando que elas sejam remetidas à primeira subdivisão com a maior celeridade possível. Também há necessidade de ouvir outras pessoas que se encontravam dentro do estabelecimento em companhia dessa menina, dessa vítima, porque essas pessoas vão ajudar a entender, por exemplo, como ela chegou àquele estado de perda de sentido. Então são essas questões que a polícia segue investigando, né, agora sobre esse caso que gerou uma grande repercussão aqui no nosso litoral. Diana, Tony, retorno para o estúdio para vocês, caso estejam e tenham, né, mais algum questionamento para realizar ao doutor. Ok, Ana, obrigada. Eu acho que não, né, Tony? Ficou bem completa a entrevista que a Ana fez, né? Ainda é preciso esse laudo para a gente ter algo para falar sobre crimes, que tipo de crimes foram cometidos nessa situação. Então, só agradeço o doutor Nilson pela gente, por favor, e muito obrigada também, Ana, por estar acompanhando aí desde cedo essa situação. Eu sei que com mulheres mexe muito, né? Então, hoje a nossa produção inteira, Tony, esteve com gastrite, com dor de cabeça e uma série, né, de outros sintomas aí de mal-estar. Mas muito obrigada, Ana, pelo trabalho hoje, por ter acompanhado tudo isso, mesmo diante de tanta comoção que a gente fica nesses casos. Eu que agradeço, Diana, e a gente segue com certeza acompanhando isso, né? Agradeço mais uma vez também o doutor Diniz pela sua participação e com certeza um caso que choca todos nós, que a gente segue acompanhando, que ficamos muito mexidas e que isso sirva também para que a gente venha falar mais sobre prevenção e não somente quando acontecem esses casos, né, Di? Tá certo, Ana, muito obrigada. Obrigada, doutor Nilson, mais uma vez. Tony, então essa situação colocada, a gente trouxe aqui tudo o que a gente tem de informação, né? Então, uma questão importante é que ainda não é possível falar em estupro, porque os laudos ainda não saíram, a gente só pode falar quando for oficial a questão. A segunda questão é que a gente já pode falar de violência e de irresponsabilidade, como o doutor mesmo disse, poderia ter acabado de um jeito muito pior com essa moça morta, por exemplo, como o doutor mesmo trouxe a informação aqui. Então, a gente vai trazendo essas informações, vai trazer também depois do intervalo um apanhado de tudo que a gente já trouxe aqui, vamos rever algumas questões, mas antes a gente faz um intervalinho e a gente já volta, Tony.